arte medicinal é, sem dúvida, a arte de matar. Provocações. Ainda provocações. Bom, hoje vocês preparem seus corações. O senhor que está aqui ao meu lado hoje, ele é psicanalista, escritor, jornalista, dramaturgo e, antes de tudo, um anarquista. Um anarquista graças a Deus? Não. Um anarquista graças a Eros. Um militante do prazer, um guru brasileiro, um guru da contracultura do terceiro mundo verde e amarelo. Qualquer coisa mais que eu diga sobre ele será sempre um quase nada perto do que ele dirá sobre si próprio, sobre o mundo, a vida, as pessoas, as coisas. Vocês, esses jovens que assistem esse programa, uns 15 ou 1 milhão, não sei, nunca ouviram falar dele? Segurem-se. Ele é Roberto Freire. Roberto Freire. Grande provocador do mundo. Comece nos provocando. O que é a vida, Roberto? Bem, eu não sou muito interessado na vida, não, sabe? A vida é uma coisa que eu não curto mesmo. Porque eu já cheguei à conclusão, espero que as pessoas também um dia cheguem, que é o amor, não a vida, o contrário da morte. Porque viver sem amor, você está apaixonado, você está radical, brigando, não vale a pena. A vida é uma chatura, coisas iguais. A vida é uma causa perdida? Não, mas é uma causa desinteressante, porque ela em si não está vinculada à luta, à criatividade, ao amor, à paixão. Eu gosto de estar apaixonado, estar namorando. Isso um romanticão. Um romântico. Vai se fuder até o fim. Digo, eu sou um velho hippie romântico, é mais ou menos isso. Roberto Freire, não o nosso político Roberto Freire, nosso grande poeta e escritor Roberto Freire. O que é a morte? Isso é uma questão muito interessante que eu venho discutindo muito no ambiente da psicologia. Eu sou antipsicanalista, né? Sou contra a psicanálise. E a psicanálise tem essa coisa ridícula de acreditar que a morte existe, que a morte é um estado. E não é verdade. Ele acredita no instinto de morte, uma coisa que eu acho totalmente ridícula e absurda. Para mim, a morte é uma palavra que designa o fim da vida. Mas uma palavra apenas. Mas ela não é nada. Ninguém pode dizer nada sobre a morte. Ninguém viveu isso para poder contar. Diga uma coisa, morrer é só não ser visto? Para mim é. Para mim, não. Morrer é você não se deixar ver. Você não está sendo visto, percebendo que não está sendo visto. Aí já aprofunda mais. Agora, conte para os jovens que assistem esse programa, e não os que conhecem, não. Esse programa que quase ninguém vê, não fique preocupado, pode contar falar o que você quiser. Para os não jovens também, vamos lá. Roberto, quem é você, hein? Essa pergunta é difícil de responder, porque há pouco tempo eu tentei fazer uma autobiografia. Me senti muito ridículo fazendo isso, porque eu acho a autobiografia uma pretensão. Sempre mentirosas as autobiografias, né? Sempre de autovalorização. Porque falta coragem? Eu não tinha tesão por isso. Eu achava que minha vida estava vivida e pronto, acabou, não tem que escrever sobre ela. Mas aconteceu um negócio muito forte, que foi estar relendo nessa época o meu poeta predileto, que é o Arthur Rimbaud. Nada menos que Rimbaud. Nada menos, mas é minha paixão, minha vida inteira. Eu sempre tentei traduzir Rimbaud, nunca consegui, mas enfim. Mas eu conheço francês o suficiente para entendê-lo. Eu estava lendo o Rimbaud, vi uma frase dele numa carta para um amigo em que ele diz: os poetas franceses são os imbecis, todos eles, porque não sabem que eu é um outro. Projetos e nada funciona, nada engrena ainda, né? Vamos ver. Estamos torcendo para engrenar. Um pouco preocupante, né? Com tantas crises, com tanta coisa aí ruim, principalmente a violência, né? No nosso país é muito grande, então é um pouco preocupante, sim. E eu acho chato. Eu percebi isso, me pegou muito, falei, mas é verdade, eu sou um outro. Aí comecei a escrever sobre esse outro, que são as pessoas que eu conheci,
sabe? São pessoas como você, com todas as pessoas com as quais eu convivi. A nossa geração. A nossa geração foi maravilhosa. Tem gente muito medíocre, muito imbecil, né? Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que eu considero fascinantes. Me diga uma coisa. Então, é sobre elas que eu escrevi. Minha biografia chama-se Eu é um Outro. Eu falo sobre essas coisas. Roberto. Curioso, né? O Rimbaud, aos 17 anos, escreve um dos maiores poemas da França, Le Bateau Ivre, e o Goethe termina o Fausto aos 83. Impressionante, né? Quer dizer, nós temos tempo ainda. Não fomos Rimbaud, mas podemos tentar ser. Agora, Goethe, né? fala sobre a ideologia do prazer. Para mim, existem duas ideologias que comandam o comportamento humano. É a ideologia do sacrifício e a ideologia do prazer. A ideologia do sacrifício são todos esses comportamentos que você vê em que você é capaz de abdicar do seu prazer para que outros tenham prazer. As religiões, o catolicismo, as religiões judias, judaica, católica, a psicanálise, né? Quer que você tenha senso de realidade, né? Como se fosse sacrificar a sua verdade. O Partido Comunista, né? Que promete um paraíso depois de conquistada. Então, aí o paraíso eles conquistaram, ficaram 70 anos no poder, e não veio nada, quer dizer, veio o capitalismo de volta, né? Então, essa ideologia do sacrifício é que mantém o autoritarismo no mundo, é que mantém as pessoas submissas ao poder, né? Existe a outra, que é a ideologia do prazer, que é a ideologia que eu aqui no Brasil chamei de ideologia do tesão. Eu acho que nós não podemos fazer absolutamente nada que não seja a serviço do nosso tesão. E eu escrevi até um livro com esse título, Sem Tesão Não Há Solução, porque, para mim, como terapeuta, eu sempre ajudo meus clientes a tocar suas vidas através do tesão que eles sentem pelas pessoas, pelas coisas, pelas profissões. Porque, realmente, sem viver as coisas com tesão, não vale a pena viver. Um momento. Estava eu e Marcélia na casa de João Cabral de Melo Neto, e eu, mais ou menos, eu era jovem, furiosamente delicado, e dizia coisas que me vinham à cabeça para um dos maiores poetas do mundo, não é? E eu dizia, sempre falava com um grande tesão quando jovem, coisa que eu fui abominando depois, porque o João Cabral me disse o seguinte: olha, Bujanra, quando me dizem que uma coisa é fria, eu começo a gostar. E aí? E aí o ferro é frio, mas de onde ele vem, como ele veio? Tudo bem, vamos lá. Uma pergunta muito fácil. É por isso que o João Cabral tinha aquela dor de cabeça incurável. Porque não sentia prazer, só sentia frieza. Meu Deus. Mas fez coisas maravilhosas. Não só fez coisas maravilhosas, como foi um dos maiores amantes das maiores mulheres da Espanha, da França. Fiz uma viagem com ele pela Andalucia, então, para ele visitar a namorada dele, aquela bailarina. A sevilhana maravilhosa. Bom, uma pergunta fácil. Quando é que o Brasil se tornará anarquista, vai matar o Papa, assim? Quando é que é? Olha, eu acho que ele já é. O anarquismo não é uma ideologia que se transforma em prática política, porque não tem partido, né? Então não se enquadra nesse processo de compreensão da política ocidental. O anarquismo é um estado de espírito, é uma ideologia que procura renovar todos os processos da vida burguesa capitalista. Depois da Revolução Industrial, o anarquismo foi afastado porque ele propõe exatamente o contrário do que se produziu, né, o capitalismo depois da Revolução Industrial. Mas o anarquista, ele faz a revolução nele, dentro dele, com as relações dele e no trabalho dele. E isso vai ampliando, você vai contagiando as pessoas, né? Tem mais que 3 ou 4 do Brasil? Milhões. 3 ou 4 milhões. Olha, eu digo a você que não, eu estou fazendo uma brincadeira agora, mas não é isso, não. E quando eu era jovem, existiam poucos anarquistas. Hoje existem muitíssimos, de todos os níveis, intelectuais anarquistas. Onde tem mais intelectual anarquista produzindo mais obras sobre anarquismo é nos Estados Unidos, na Europa, na Itália, na França. Na França eu morei uns tempos lá. Existe a Confederação Anarquista. O anarquismo ajudou o Bush no Iraque? Não. O anarquismo ajuda os que ele chama de terroristas. Porque o anarquismo, os terroristas fazem um tipo de política, um tipo de guerra completamente anárquica. Né? Não é processo de pegar em armas, ficar dando tiro, ver quem mata mais ganha. Não é isso. Eles lutam por uma ideologia que está misturada com a sua religião
mas é uma coisa extraordinariamente forte em que os caras põem sua vida a serviço. A gente tem que acreditar um pouco nas pessoas, porque a gente tem dúvida de todo mundo, a gente tem uma base uma expectativa que a gente anda na rua com medo de tudo, entendeu? Então a gente também tem que acreditar um pouco na gente e mostrar que a gente também tem que... Hoje o policiamento, a gente está com medo também do policiamento. Olha, o que eu gostaria que as pessoas soubessem é que eu sou uma jovem estudante de comunicação, estou aqui fazendo um trabalho para ver como é que é a entrevista, principalmente de rua. E o que eu quero mesmo é me tornar uma grande comunicadora para poder provocar, para poder instigar. E o que eu quero é que essa televisão no nosso Brasil seja muito, muito melhor. E eu, gente, estou estudando para isso e aqui fica o meu compromisso, o meu comprometimento com o povo brasileiro. O anarquista surge nas categorias do operariado, do povo. São pessoas simples, pessoas comuns, que simplesmente o ideal da anarquia é um ideal mais simples que possa existir. Ou seja, a felicidade e a liberdade para todos de maneira igual. Me diga uma coisa, você sabe que uma vez estava em Brasília e ouvi um senhor do Ceará falar assim, era um negócio sobre transparência e ética. E um senhor do Ceará falou assim, nós temos um bairro aqui, chamado São Clemente, em Fortaleza, que ele resolveu viver comunitariamente. Ele começou a esquecer o governo, esquecer os bancos, começaram a viver entre eles. Por exemplo, assim, olha, se você me ajuda a levantar este muro, eu conserto essa sua calça que está rasgada. E começaram a emprestar dinheiro, assim, de R$20 até R$300. E começou a dar tudo tão certo. Mas como é que vocês emprestam dinheiro? A gente olha, vê se a pessoa é boa ou não, pergunta, você conhece? Conhece? E nunca ninguém deixou de pagar. Começou a funcionar tão bem, e aí entrou o Banco Central lá. E aí entrou o Banco Central, quis cadastro, CPF, carteira de identidade, e aí acabaram com tudo. Você acha que aquele momento é um movimento inconsciente da anarquia? Sim, com certeza. A anarquia é baseada fundamentalmente no apoio mútuo, nas relações verdadeiras, relações de confiança, de afinidades. E por que, por exemplo, que só por uma ideia anárquica, vocês não constroem um partido da anarquia para terem candidatos anárquicos para se divertirem com a anarquia dentro de um processo governamental que vocês querem derrubar? Mas aí não tem graça. Será que não tem? Para que precisamos de governos, por exemplo? Ou de governantes, ou os legítimos representantes do povo? Um homem bomba é um anarquista.